Vamos, gente, vamos lá, vamos continuar aí. Para terminar de vez com essa parte da Mesopotâmia, convém a gente sistematizar a produção da arte para aquela sociedade e ter agora a primeira cultura como base referencial para fazermos uma comparação sempre com outras culturas. Então, daqui a pouco a gente vai para o Egito, a gente começa a fazer uma comparação de como foi na Mesopotâmia e como está sendo no Egito. É igual? É diferente? O que tem de igual? O que tem de diferente? E aí a gente vai acumulando referência, né? Ao acumular referência, daqui a pouco, quando a gente for para a Grécia, você já vai comparar a Grécia com o que era no Egito e com o que um dia foi na Mesopotâmia. E aí o seu intelecto ele vai ter muito mais bagagem, é o que a gente chama de arcabouço referencial, para você mediar as suas conclusões e, por exemplo, numa questão aberta, você ter a manha de escrever uma boa redação, né? Escrever uma resposta concisa. Né? Mas vamos lá. Uma das coisas interessantes é a gente perceber, por exemplo, que na história de Gilgamesh, Enkidu, quando surgiu com chifres, como se fosse um touro, um minotauro, assim, né? A gente vai ver que quando o bicho estava pegando mesmo, Anu mandou para a Terra um touro celeste. Então a figura do touro, ela vai ser muito proeminente. Na Mesopotâmia, várias referências à indumentária estará atrelada ao chifre de touro também. Então, quem é Lugal ou quem é divindade aparecerá na história portando um chapéu ou algum instrumento que vai possuir o chifre do touro. Então, o touro, para aquela galera, e aí vamos entender touro também como um boi, também como a vaca, tá? O touro passa a ser aquela representação desse mesmo animal, tá bom? Porque vão acabar utilizando como força motora das atividades agrícolas, né? O carro de boi, o processo de arar a terra. Então o boi, o touro, a vaca, são animais muito presentes naquele tipo de sociedade que, a partir do momento que se tornou sedentária por conta da agricultura e criou a cidade, a capacidade de construção, de capitalização, de concentração no meio urbano necessitará de ferramentas cuja escala de força também seja maior. Então a força humana, quando não vai dar conta, a força do touro, do boi, da vaca vai ser aquele elemento, aquele animal domesticado que a gente vai utilizar nas nossas atividades. Então, essa relação, né, esse paralelo entre a força do animal e a força que possui uma divindade ou um lugar, a gente terá isso na indumentária. Então é uma decoração, a gente chama isso de arte decorativa, tá? Então vocês podem ver que existem vários elementos onde esses 3 chifres de touro ou esses 2 chifres de touro acabam existindo para demarcar, né? Para dizer, ó, este ser que você está vendo nessa representação, nessa arte, é um ser diferenciado. Ele possui uma força tremenda. E vamos entender força não apenas como a força musculosa ali, mas como qualquer capacidade, qualquer força natural, né? Então, o deus do ar tem a força de soprar um vento muito forte. O deus da terra tem a capacidade de fazer um terremoto muito forte. Então, é essa força aí que a gente vai acabar percebendo também, tá? Então eu chamo a atenção de vocês para perceber a capacidade da
expressão e da representação dos animais em algum atributo, né, que é facilmente perceptível na humanidade. Então, ao olharmos para o céu, principalmente à noite, haveremos de concordar que, sem qualquer iluminação, haverá somente a iluminação das estrelas. E num passado onde não havia energia elétrica, também haveremos de concordar que olhar para o céu devia ser uma outra coisa do que a gente tem hoje, né? Principalmente porque a luz da cidade ilumina de uma certa forma o nosso céu e ofusca algumas estrelas que sem qualquer luz a gente veria. E essa percepção, quando se estende por anos, décadas e às vezes milênios, a gente vai ter um conhecimento na humanidade que vai ser através dessa observação do tempo das estrelas, o padrão que elas estabelecem dentro de um percurso bem definido no céu. Aquela estrela, ora, está perto daquela montanha, outra época do ano ela não está. E depois ela volta. Então, é essa relação de percepção que a gente vai ter o que a gente conhece hoje como horóscopo, né? Essa conjunção de estrelas e essas estrelas mantendo algum significado dentro de uma narrativa muito peculiar para essas culturas lá na Mesopotâmia. Então, essa organização das estrelas e das constelações, se vocês lembram, eram duas divindades, né? Lahmu e Lahamu. Lahmu são as constelações e Lahamu é o conjunto das estrelas. Então já faz parte da religião da Mesopotâmia ter uma inclinação para olhar para o céu e tentar organizar, ou pelo menos reconhecer certa organização, certo padrão organizacional nas estrelas para justificar as suas narrativas. Para além disso, a gente tem que lembrar que também é geolocalização. Através das estrelas a gente consegue caminhar à noite e também a gente consegue perceber que é essa observação das estrelas e do tempo em si que vai ajudar na agricultura, ou que pelo menos a agricultura leva em conta para plantar nessa época do ano, para cobrir quando está acontecendo alguma coisa, algum tipo de geada e por aí vai. Então a observação do céu é uma coisa importante. Se vocês perceberem que a gente tem um horóscopo muito rudimentar, alguns animais ainda temos até hoje, né? Como o escorpião, aqui tem o sagitário, a gente vai ter o touro, tem uma serpente aqui no meio, essa serpente é Tiamat. Nessa outra imagem aqui, a gente tem Tiamat morta e essa relação da cauda fora do círculo é que a Mesopotâmia vai explicar o corte transversal da Via Láctea que a gente enxerga no céu, aquela mancha mais densa de estrelas, né? A gente está no meio da Via Láctea, então o nosso ponto de vista é enxergá-la, né, em sua profundidade. E isso é muito interessante. A gente vai ver outras culturas também muito antenadas com a percepção das estrelas. As culturas brasileiras dos povos originários também têm a mesma coisa, né? A gente consegue perceber que também essas constelações vão utilizar animais para estabelecer as suas próprias narrativas. Então, se existe uma tendência lá na Mesopotâmia em fazer isso, no Egito em fazer isso, na Grécia fazer isso, e nos povos originários dos índios aqui do Brasil fazerem isso também, é muito interessante porque talvez seja uma característica muito
muito presente no ser humano que independe de qualquer cultura, ou qualquer processo organizacional da cultura pressupõe esse estágio de observar a natureza, de perceber os animais e de atrelar os animais qualquer narrativa que justifique algum perigo, algum benefício, alguma dificuldade em fazer determinada ação, né? Então pode ser tanto no aspecto concreto quanto abstrato também essas histórias, né? Pois bem, aqui a gente consegue perceber que a escrita cuneiforme usa um instrumento em formato de cunha. Então é justamente o movimento das mãos no barro que vai acabar criando uma marca, e existe então uma padronização, existem símbolos que eu vou reproduzir aquele símbolo porque existe um combinado dentro da sociedade que, se eu fizer esse símbolo, você compreende o que ele quer dizer, e a gente chama isso de língua, né? A língua, quando ela é escrita, ela é transformada de um acordo verbal que todo mundo entende através de sons e significados para uma outra representação, que é a representação de um glifo, né? A representação de uma letra, de um símbolo, de um desenho que sugestiona para aquela sociedade qual a abertura da sua boca, qual a entonação ou que som aquela imagem deveria produzir. A somatória disso tudo a gente tem a língua escrita. Então, a Mesopotâmia vai acabar utilizando o sistema sexagesimal, que são 60 glifos, 60 combinações, vai de 1 a 59, depois volta e por aí vai. Incrível é que é o mesmo sistema utilizado na marcação do espaço dos ângulos, né? Ou seja, para você conseguir medir os ângulos e fazer a sua arquitetura, você vai acabar utilizando o sistema sexagesimal também. E a medição do tempo também é no mesmo sistema sexagesimal. Vai de 1 a 60 e por aí vai. 12 e 24, a gente consegue perceber, por exemplo, que esses números eles acabam existindo, não coincidentemente, pela quantidade de dedos que nós temos nas duas mãos. Então a contagem nos dedos, a contagem nas mãos, faz parte do sistema sexagesimal. Conta-se as unidades pela mão direita e os múltiplos pela mão esquerda. Cada falange, cada metacarpo passa a ser uma unidade. Então ali no dedinho a gente tem 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, um número que, por exemplo, a gente vai encontrar em diversos panteões de deuses. É engraçado como esse número ele se repete. Os nossos turnos, o turno da manhã e o turno da noite, também é dividido em 12, né? Um é 12 e o outro é 12. E o duplo desses 12 são as nossas 24 horas. Na outra mão a gente vai fazer a multiplicação. Um dedo, que é o dedão, vezes 12, então vai ser 12. 2 vezes 2, 24. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. E 5 vezes 12, 60, sistema sexagesimal, tendo a capacidade da multiplicação resultar em qualquer número dentro desse intervalo, que é muito interessante. A gente acaba percebendo como que mexer com barro, como que mexer com os animais, como que um estágio da civilização onde um básico muito rudimentar fazia parte do cotidiano da humanidade, o uso desse cotidiano como elementos da expressão e da representação. Quando a gente chega, por exemplo, no Egito, o Egito, a gente também vai ter muitos animais dentro da iconografia, dentro das representações que eles acabam criando. As divindades, inclusive, vão ter
corpos de seres humanos e alguns deles a cabeça de animal. Então, se a divindade na Mesopotâmia ela passa de um estágio de representação das forças da natureza para seres antropomorfizados com formas humanas, no Egito a gente terá deuses zoantropomorfos, que é formas humanas animais. No caso, o animal aí é a cabeça de animal, cabeça de um gato, cabeça de uma pantera, cabeça de um chacal, de uma águia, aí tem vários aí para a gente ver. Engraçado, por último, para a gente terminar esse encontro, e esse passa a ser pequenininho mesmo, né, porque é só um complemento ali no final, é bom frisar que a Mesopotâmia, dentre outras civilizações, ela é responsável pela criação, por exemplo, da legislação. Então, a gente tem o rei, o Lugal, que é Hammurabi, e Hammurabi vai criar um estatuto, uma constituição, uma pedra, que é mais ou menos do tamanho de um ser humano, assim, um pouquinho mais alto, está exposta em museu, e ela contém várias regras do convívio social, várias regras ali. Desde regras de agricultura, né, o que tem que ser, o que não tem que ser, como, por exemplo, regras de punição. E tem uma muito curiosa que diz respeito à arquitetura, que é que se uma casa construída por um construtor cair e matar alguém, o construtor deve ser punido com a morte. Imagina? Olha a responsabilidade técnica como existe até hoje. Então, engraçado que esse conjunto de leis muito provavelmente deve ter sido necessário devido a uma profusão de necessidades particulares ou de grupos particulares de desenvolver o seu próprio modus operandi, né, o seu próprio modo de vida, dentro de uma organização comum e que capitaliza muitas pessoas, muitas capacidades, muitos interesses e também riquezas. O domínio das pequenas forças para que elas não alcancem capacidades maiores de abduzirem o poder, né, de tomarem um poder para si, um conjunto de regras é muito útil, né? É muito útil porque é tipo aquela parada que a galera tá entrando na sua casa e você fala, ó, aqui para entrar aqui em casa tem que tirar o sapato, tem um monte de chinelinho aí, pega o seu aí, escolhe um, mas aqui em casa é sem sapato. Enfim, a pessoa só vai entrar na sua casa se ela concordar, se ela não concordar, você pode falar, não, então você não entra aqui. Mesma coisa na cidade. Entrando na cidade, passando por estes portões, estando dentro dessas muralhas, você haverá de concordar com as leis estabelecidas pelo nosso rei. Claro, isso é muito evidente, né? E isso passa a ser um instrumento de legislação e de legitimação também, né? E para também não restar dúvida, o Código de Hammurabi tem o próprio Hammurabi desenhado ali, conversando com uma divindade que é Shamash, como se a divindade estivesse autorizando ele a instituir aquelas regras. Portanto, você não vai duvidar do rei, não é o rei que está inventando essas regras ali, é a divindade. Então, olha que cara super foda que a gente tem que seguir cegamente. Deus escolheu ele para te passar as regras, ele não escolheu você, né? Ele escolheu outra pessoa. Então, essa pessoa tem que ser muito especial, demais da conta para conseguir conversar com a divindade e receber dela leis muito específicas aí sobre várias coisas que a mantenham naquele poder. Princípio de legitimação, eu estou fazendo uma piadinha, né, uma ironia aqui, mas é para deixar claro, é para reforçar
a capacidade e a vontade dos governantes de criar ferramentas para legitimar o seu poder. Essa é a moral da história de Gilgamesh. Então a gente abordou isso antes do intervalo e a gente está agora dizendo que, no fim das contas, essa vai ser a problemática que vai se arrastar até os dias atuais. Parece que não tem a resolução. Tão logo aquele que determina as leis começa a perder força, outro que se tornar forte o suficiente para dominar a civilização haverá de criar novas leis. E as leis tenderão a beneficiar as pessoas que detêm algum tipo de poder ou interesse capital dentro da cidade. Então, a luta de forças, ela vai ser eterna, né? Ela vai existir desde sempre e ela vai ter mecanismos de controle muito eficientes. Vamos para o Egito agora, porque no Egito a gente acaba percebendo que o controle da diversidade dos povos é o que fez o império do Egito durar tanto tempo. O processo de unificação entre o Alto e o Baixo Egito como estabelecimento de uma dinastia muito forte, muito capaz, que vai fazer coisas incríveis e vai se perpetuar na história. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê no próximo encontro. Valeu!